Começamos? Estamos ao vivo? Estamos, já tá contando aqui. Olá, gente, boa noite. Eu sou Maíra Helena, sou coordenadora aqui da Coordenadoria de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju. E hoje chegamos ao nosso 9º módulo. A Divanúzia já tem isso tudo de módulo, graças a Deus. Né? Chegamos então ao nosso 9º módulo, né, do curso de educação, da nossa formação em educação especial e inclusiva. E hoje, então, nós vamos falar sobre um dos temas mais delicados, mais espinhosos, né, que diz respeito justamente às múltiplas deficiências. Né? Então, como abordar essas questões na escola, mas principalmente quais são os cuidados que esse estudante precisa, quais são as suas características, quais são as tipologias no que diz respeito às deficiências múltiplas e por aí vai. Para falar sobre isso, então, a gente trouxe aqui uma professora, com muito orgulho de dizer, que é prata da casa, né? A professora Divanúzia é professora nossa, né, do atendimento educacional especializado, atuou na sala de recursos multifuncionais da EMF Oviedo Teixeira e agora está atuando como psicopedagoga da nossa EMF em tempo integral João Oliva, né? Então, a professora doutora Divanúzia Santos Silva de Oliveira é doutora em Educação pela Universidade Tiradentes, em Sergipe, mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade São Luís de França, psicopedagoga clínica institucional também pela Faculdade São Luís de França. Além disso, ela tem especialização em atendimento educacional especializado, né, o nosso chamado AEE, pela FAVENE, alfabetização e letramento, também pela FAVENE, e Libras. A professora é graduada em Letras Português e Espanhol pela Universidade de Tiradentes, concluiu então em 2009, e é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, concluído em 2005. A professora é técnica em turismo pelo nosso IFES, né, professor antigo Cefet, Sergipe. Ela atualmente é professora concursada daqui da nossa rede, né, pela Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, pela Prefeitura de Aracaju. Atuou como professora substituta de Letras Português e Espanhol no Instituto Federal de Sergipe. É um currículo que não se acaba mais, mas finalizando agora, ela tem experiência na área de letras português e espanhol, turismo, pedagogia e psicopedagogia clínica institucional e didática e metodologia. Ela atua principalmente nos seguintes temas de ensino de espanhol, o lúdico, aprendizagem colaborativa, educação inclusiva, TEDIC, formação de educadores, e é membro de pesquisa do GPDACC da UNIT e do NUPTA, que é da UFES. Professora, então, abra seu áudio, chegue aqui para o nosso brilho, nossa prata da casa, a professora com muito orgulho, Divanúzia, que eu, então, lhe apresento aqui hoje. Deixe você, então, totalmente à vontade para fazer a sua apresentação. E já aviso, gente, que eu vou sair daqui da transmissão, vou continuar acompanhando pelo público regular, e quem ficará com vocês, então, aqui, junto com a professora Divanúzia, é a nossa técnica da COESP, Marise Machado, que é uma mulher maquiada. Uma mulher maquiada é um outro nível de mulher, né, Marise? Segundo ela costuma dizer. Então, além disso, nós temos também o nosso suporte aqui de Sheila Conceição, técnica do nosso CEAF, que nos dá todo o suporte para a realização desses cursos, dessas formações em geral, ainda mais aquelas que são realizadas online. Agradecemos muito ao CEAF também, e agradecemos mais ainda a professora Divanúzia. Bonita, como eu costumo dizer, e você já conhece, chegue para a loja, tome seu espaço e fique totalmente à vontade, tá? Gente, um cheiro. Muito obrigada. Sheila, pode me tirar daqui para deixar só a Divanúzia e a apresentação dela. Boa noite a todos e a todas. Como Maíra já me apresentou, sou a Divanúzia Santos Silva de Oliveira. Primeiramente, quero agradecer por esse convite. A CEMED tem convidado a participar desse 8º módulo
sobre deficiências múltiplas. Há algum, acho mais ou menos uns 4 anos, tenho me dedicado a trabalhar, pesquisar, conhecer, me aprofundar dentro dessa temática. Até o primeiro semestre estava como professora da sala de recurso. Atualmente, desde o dia 14, atuo como psicopedagoga inclusiva lá na MF Oliva Alves, que é uma escola, a primeira escola integral da rede municipal, e convido a todos a participarem desse papo, né, sobre deficiência múltipla. Podem colocar suas perguntas no chat, vamos é, dialogando, tirando nossas dúvidas, nossas reflexões. Creio que muitas de vocês conhecem, trabalham com alunos com deficiência, porque são professores da sala de recurso, cuidadores, alguns psicopedagogos estão, né, participando desse grupo. Então, iniciando a educação com alunos com múltiplas deficiências no ensino regular, tem deixado algumas lacunas dentro do Brasil. Até recentemente, as crianças com algumas deficiências, principalmente as múltiplas, eram separadas das escolas. Nós tivemos um decreto em 2020, pelo o último governo, pelo penúltimo, né? O nosso Bolsonaro, que instituía uma regressão, e ainda estamos em luta para que não ocorra a volta das escolas especiais. Nós estamos, desde 2008, com a perspectiva inclusiva que esses alunos que tenham duas comorbidades, alunos que têm a dificuldade, tantas limitações físicas, cognitivas, sensoriais, eles estejam incluídos dentro do ensino regular, eles têm os benefícios dentro da escola inclusiva. Por quê? Porque eles podem aprender com os pares, eles adquirem, nós temos, segundo o Gardner, múltiplas inteligências. Então, eles têm essas possibilidades de avanço. Para a gente iniciar, eu sei que vocês conhecem a música de Almi Sater, É Preciso Amor para Poder Pulsar. Na educação, principalmente nós, educadores do século XXI, necessitamos ter esse amor, essa afetividade para trabalhar com o nosso aluno. Deixa eu ver se Sheila conseguiu colocar a música, baixar a música, para a gente escutar, para iniciarmos com uma reflexão, relaxar, sextou, estamos em um dia bem finalizando a semana. Será que eu colocar, será que cai? Vamos testar. Deixa eu colocar essa música aqui. Ver se dá para escutar. Deixa eu
Então, a música, ela retrata que a gente precisa tocar em frente. O processo inclusivo, ele tem toda uma questão da afetividade, da busca, do amor, da pulsão. Depois eu vou colocar no chat para vocês escutarem em casa, não consegui colocar para vocês assistir, escutar essa música maravilhosa de Almi Sater, na voz de Almi Sater, mas é excelente. Essa música, ela retrata sobre, ela diz o quê? Ela retrata que a gente precisa tocar em frente, seguir, é preciso amar para poder pulsar, é preciso ter força, é preciso ter paz para sorrir, é preciso a chuva para florir. Então, dentro do processo inclusivo, nós necessitamos, é uma missão, é algo simples, é algo que está dentro da complexidade, é preciso a gente estar compreendendo a nossa marcha, é preciso seguir em frente. É como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Então, nós que trabalhamos com o processo inclusivo, tanto dos nossos alunos que têm uma ou mais debilidade, que tem mais uma ou mais deficiência, a gente precisa ter esse amor e fazer com que ele pulse em nossos corações e que a gente compreenda como nossos alunos, ele funciona, como eu posso trabalhar com ele, que eles têm possibilidade de avanço, esse meu aluno, e precisamos refletir. Refletir como? Refletir que dentro do processo, esse afeto vai favorecer e vai levá-lo a estar dentro do processo inclusivo. É fácil? Não, não é fácil. Nós temos a Constituição para nos aparar, a LDB, a LBI, as PNEs, nós temos decretos, temos várias constituições, várias legislações, mas ainda precisamos muito trabalhar. O chão da sala de aula, a comunidade escolar, é que precisa, como vocês estão nesse momento, buscando essa formação. Dentro da minha pesquisa do doutorado, eu vislumbrei algumas universidades e foi perceptível que dentro das disciplinas, principalmente nos cursos de formação, que é o nosso, da educação básica, pedagogia, que é a de praxe para os anos iniciais e a educação infantil, temos no máximo uma, duas disciplinas nesses últimos anos. Imagine quem se formou há mais de 10 anos, que não temos pouquíssimas, o máximo uma disciplina. É preciso, dentro da comunidade escolar, a gente não rejeitar, excluir, segregar, todo dia acolher, tentar compreender, tratar como amor, lembrando que nós temos direito de a criança, o adolescente, o adulto, ele tem direito a uma formação humana e cidadã. Se a gente transformar uma criança em um cidadão, é para toda a sociedade. Todos e qualquer um tem capacidade de evoluir entre seus saberes, adquirindo as competências, desenvolvendo as habilidades, como elenca a BNCC 2018. Hoje, nós iremos contextualizar sobre as múltiplas deficiências, nós vamos falar também, vamos trabalhar uma abordagem inicial, a nossa agenda de hoje, relatar sobre as deficiências múltiplas, vou trazer uma proposta, uma propositura, reflexões para colaborar com os nossos estudantes com deficiências múltiplas e com vocês, que trabalham dentro da perspectiva inclusiva. Então, sem a educação, todas as sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentidos. Como nos diz, né?
Rubem Alves, como diz Rubem Alves. Então, vamos assim, contextualizando. O acesso à educação é o direito à aprendizagem. São garantias constitucionais universais. Essa abordagem básica para sobre todas as deficiências. Quando a gente está trabalhando a educação especial, a gente precisa estar embasado na legislação. Nesse sentido, a gente retoma. Nós vamos começar já, não vamos retomar pela Constituição, mas pela LDB e as diretrizes nacionais para a educação na perspectiva na educação básica, que ela condena a exclusão social com base nos padrões da normalidade, porque ela entende que é um alicerce para a vida social, é capaz de produzir e construir saberes capazes de transmitir a cultura, consolidar a liberdade humana e cidadania. E a LDB, ela carece alterações, ela teve alterações em 2006, mudou para portadores de necessidades especiais para pessoas com deficiências. Se as pessoas aquela criança é portador de necessidade, ele não porta algo, ele é uma pessoa com deficiência. Essa nomenclatura mudou desde 2006. Em 2008, nós tivemos a PNE, que foi ela assegurou o quê para os nossos alunos? Ela assegurou que todas as crianças ela tem que frequentar uma escola comum. Ela pode ter uma deficiência ou mais de uma e precisa ter dessa inclusão, tem que ter ações para que ela desenvolva o quê? Competências. Ela tem que desenvolver de competências, como é assegurado dentro da BNCC em 2018. Além disso, o responsável pelo aluno, vamos dizer, meu filho ele está matriculado, ele precisa de um atendimento, ele precisa de um cuidador, ele precisa de um apoio, não é necessário. Meu filho estuda em escola pública, é assegurado um profissional, ele estuda em uma escola particular, também é assegurado sem o pai pagar a mais, além da matrícula, para ele estar com alguém acompanhando ele dentro da sala de aula. Já a Lei Brasileira de Inclusão, Brasil 2015, levou 15 anos para tramitar dentro do Congresso. Ela tramitou em 6 de julho de 2015. É o resultado de uma coletividade, onde ela ampliou algumas punições. Quais são essas punições, Adivanúzia? Aquela que diz respeito aos direitos, como os direitos sociais, proíbe a discriminação, cobrar mensalidade mais cara por termos uma criança com uma deficiência ou múltiplas deficiências, não pode cobrar a mais. Claro, o nosso país já teve várias conquistas, mas mesmo assim ainda temos as questões assistencialistas. Temos políticas para exercer a plena cidadania, mas precisamos ainda evoluir muito. A inclusão dos nossos alunos com dificuldades acentuadas na aprendizagem no nosso sistema de ensino regular requer não apenas aceitar que eles estejam dentro da diversidade humana, dentro das comunidades escolares, mas implica também uma transformação significativa de atitudes, de postura. Porque ele tem paralisia cerebral e autismo. Ele também tem que ter os limites, ele tem que ter regra, ele tem que ter um currículo, ele pode ter o currículo funcional natural das suas vivências, ele consegue desenvolver algumas habilidades. É fundamental conhecer o que a sua funcionalidade. É preciso que
modificar. É preciso modificar também as práticas. Como é que eu posso desenvolver com esse aluno? Através do conhecimento. Como é que ele aprende? Como é que ele funciona? Ajustar as especificações desse meu aluno. Então, as escolas, ela tem que ter essa preocupação. É uma ação fundante. E ela não é, pode ser construída individualmente. Só o professor que tem que se preocupar com a construção de um processo inclusivo para o aluno. Não, todos. Tem que ser a comunidade escolar, a gestão, as políticas públicas, tem que ter o apoio, tem que ter recursos, tem que ter tudo isso para que o aluno tenha esse suporte. É um grande desafio para os municípios brasileiros, para os gestores, para os serviços da educação brasileira, dentro da perspectiva inclusiva, os educadores da classe comum também, toda a comunidade escolar, as universidades que precisam incluir mais disciplinas voltadas para a deficiência, para a educação especial na perspectiva inclusiva, as organizações governamentais. É preciso ter projetos pedagógicos, construir uma comunidade mais inclusiva. Vanúzia, e o que seria pessoas com deficiências? O que seria essa pessoa com deficiência? Seria aquelas que têm impedimento de longo prazo. Pode ser de natureza física, mental, intelectual, que possa, ou sensorial, que possa impedir. Ou ela não consegue, que tenha barreiras, diversas barreiras, que possa obstruir a sua participação plena e efetiva dentro da sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E o termo deficiência múltipla tem sido utilizado com frequência como um conjunto de duas ou mais deficiências associadas de ordem física, sensorial, mental, comportamental, emocional, social. No entanto, não é somatório dessas alterações que caracterizam as deficiências múltiplas, mas, assim, o que caracteriza é o nível de desenvolvimento, as possibilidades de funcionamento da comunicação, da interação social, da aprendizagem, que determina qual é a necessidade dessa pessoa. Significa que uma pessoa pode ter limitação cognitiva, física, sensorial, intelectual. Ela pode ter 2, 3 comorbidades. O desempenho e as competências das crianças, elas são heterogêneas. Nossos dedos são diferentes. Igualmente nós funcionamos e os nossos desempenhos são diferentes. E os níveis de funcionamento são básicos. Nós precisamos pensar nas adaptações ao meio, como elas podem, como elas devem ser educadas em classes comuns, mediante aí necessário a adaptação e suplementação curricular. Outros, entretanto, têm mais dificuldade. Eles poderão precisar de espaços mais específicos, currículos mais alternativos, algo além das classes comuns. Fundamental a parceria entre a saúde, a assistência, a educação não caminha só. Deficiência múltipla, a educação não caminha só, é parceria. A educação, saúde, assistência, todos têm que caminhar juntos. E na rede municipal, Advanúzia, eu fiz uma pesquisa na minha tese do doutorado, e na rede municipal nós temos a predominância de autismo, mas em quatro regiões nós temos alunos com deficiência múltipla, temos 13 alunos com deficiência múltipla.
é algo relevante na educação, a inclusão de alunos com deficiência múltipla. É natural que os estudantes, que a escola, educadores, eles sintam um pouco receosos, né, de colocar o aluno apreensivo com o sucesso da inclusão dos alunos nas escolas. Às vezes, os pais ficam um pouco de dúvidas, eles dentro do ensino. Será que vai ter um sucesso das classes regulares, os professores que não são especializados, será que vão gostar dela? Como será que vão agir? Como é que eu vou cuidar desse aluno? Como é que eu vou ensinar? Como elas podem brincar? Que elas, vamos dizer, um aluno com paralisia cerebral e autismo. Será que na educação física, como é que eu posso trabalhar? Ah, eu posso trabalhar com voleibol sentado, eu posso desenvolver uma atividade de pulsão. Como é que eu posso trabalhar com esse aluno? Hoje é indiscutível que para qualquer criança, independente das suas condições físicas, intelectual, emocional, o programa é preciso ter programas com o objetivo de cuidar, de desenvolver suas e potencializar suas condições humanas, suas habilidades, promover a aprendizagem, sua autonomia moral, intelectual e, principalmente, sua comunicação e expressão artística. As crianças, elas se sentem felizes com outras, participar, brincar. O professor precisa estar sempre sendo orientado, como adaptar, como entender, como trabalhar com esses alunos. A parceria é muito relevante, saúde, educação e assistência. Nesse sentido, a gente traz sobre o processo de desenvolvimento de aprendizagem das crianças. Falo rápido, hein? Mas depois vocês podem colocar aí no chat as perguntas. Eu não uso, eu vá devagar, porque sou acelerada. Sou um pouco acelerada. Então, vamos lá, ainda estamos no tempo. Senão, eu vou rapidinho, vamos devagar. Como acontece esse processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças com deficiência múltipla? Vamos compreender. Dentro do avanço do processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças com deficiência, ele compreende uma ação coletiva maior, como a intersetorialidade, a responsabilidade compartilhada, não só a educação, que tem que estar, requer a colaboração entre quem? Educação, professores da sala regular, professores da sala de recurso, professores especialistas, gestores, cuidadores, mediadores, precisa de todo esse corpo para acontecer a educação inclusiva, precisa da saúde, precisa de um terapeuta para trabalhar as questões sensoriais, porque as sensoriais regulam as questões de habilidades, as questões cognitivas, as funções executivas, assistência social, precisa também estar dando esse apoio, essa colaboração, para que todo o eixo dessa criança, dessa família, esteja com base, para que não tenha fragilidade. É fundamental também ações complementares de profissionais das diferentes áreas, como um neurologista, fisioterapeuta. Imagine, o aluno tem comorbidade física, ele precisa fazer fisioterapia para reduzir as dores. Imagine o aluno chega pela manhã ou à tarde na escola com muitas dores, como é que ele vai se sentir? Irritadíssimo. Aí ele tem outra comorbidade, tem deficiência intelectual, ele já tem limitação cognitiva, já está com dor, já tem dificuldade na fala. Se ele não tiver um fonoaudiólogo, como é que você vai compreender quais são as sensações, quais ele não repassa que ele está com dor, ele não repassa que ele não consegue avançar, que ele não consegue desenvolver
Aí ele não tem um terapeuta para trabalhar essas questões sensoriais, esse desenvolvimento, ele não tem um fono para trabalhar a fala, não tem um fono para um fisioterapeuta para desenvolver as questões da musculatura, não tem um psicólogo para trabalhar as questões emocionais. Como é que esse aluno vai chegar na escola? Muitas das vezes, nós encaminhamos nossos alunos e demora 1, 2 anos. E não é pouco que a gente paga de impostos para os nossos governantes. A gente tem que lutar para que a saúde, a assistência tenha mais vagas, que os nossos alunos eles sejam amparados. Imagine nossos alunos que têm as deficiências múltiplas, ficam anos, anos, anos esperando vagas. Claro, quando consegue, maravilha. Sempre tem fono, tem fisioterapeuta, mas antes, até conseguir, é bem complexo. Demora anos para conseguir uma vaga e ter esse acompanhamento desses profissionais, que ajuda muito, claro. Esses profissionais, eles precisam dialogar com a escola. Eu estou desenvolvendo atividades sensoriais, eu estou desenvolvendo, estou trabalhando palavras complexas. Como é que eu posso? A escola pode desenvolver atividades para corroborar com o que eu estou trabalhando no consultório. Então, tem que ter essa correlação. Fornecer informações, orientações para os atendimentos peculiares decorrentes de cada deficiência. Essas ações, elas precisam estar integradas de educação, saúde, assistência. É preciso necessidades educativas específicas para serem atendidas, mas não deve ser afastada. Meu aluno ele tem muitas limitações. Nós temos alunos com 3, 4 comorbidade na escola. O que é que eu devo fazer? Temos que compreender, temos que acolher, temos que buscar as melhores formas de trazer ele para a escola. Ele tem direito constitucional, como ser humano, como cidadão, ele tem direito de estar na escola, mas ele precisa de quê? Desse processo, dessa ação coletiva, dessa intersetorialidade. A escola não precisa trabalhar sozinha, a escola não é responsável somente ela, tem que desenvolver um trabalho juntamente com os terapeutas, tem que ter um trabalho especializado, mas precisa também a escola adequar as atividades pedagógicas às particularidades desse aluno, a sua participação. Lembre-se, vamos dizer, um aluno que tem TDAH, um aluno que tem deficiência intelectual, com uma paralisia cerebral, com uma deficiência física, uma deficiência visual, porque a deficiência múltipla, ela sempre vem associada com 2 ou mais outras deficiências. São atividades mais objetivas, mais concretas. É preciso algo que fortaleça o desenvolvimento e a aprendizagem desse aluno. São muitos. Vanúzia, você falou, foi muita coisa. São desafios, vários desafios e dificuldades que a gente encontra dentro do processo desses alunos. Muitas dificuldades acentuadas dentro do processo de desenvolvimento desse aluno. Mas a gente tem força, a gente tem que caminhar, tocar em frente, refletir, marchar, relaxar, descansar, buscar, caminhar, buscar meios, não ficar amargurado. Hoje conseguiu um avanço, maravilha. Amanhã o avanço foi pouco, não desanime. Você consegue. Não pode ficar o quê? Parado. Significa que você consegue. A educação inclusiva não é fácil, mas a gente, no Brasil, nós temos muita Constituição. A gente só precisa o quê?
de mais formações, nós precisamos colocar a mão na massa, aprender, compreender. Por isso, nós estamos aqui, sexta-feira à noite, 19h46 no meu notebook, e vocês aqui estudando para aprender. Por quê? Porque vocês acreditam na educação, dentro da educação especial, na perspectiva inclusiva. Porque vocês acreditam que vocês conseguem, e vocês estão de parabéns, porque buscam ajudar com aos nossos alunos que têm limitações físicas, intelectuais, comportamentais, sensoriais. E para a gente trabalhar com essas crianças, com esses estudantes, ele exige um trabalho de uma pesquisa, ação, estudo, debate, avaliação, planejamento, estratégia em conjunto, tanto do professor de classe quanto o professor especialista, acompanhar esse processo inclusivo, contando com a participação de todos dentro da comunidade. Todos. É essencial uma capacitação contínua em serviço, tanto dos dirigentes quanto da equipe gestora, visando construir uma prática pedagógica que, dentro desses níveis de processo de aprendizagem diferenciadas. Porque, como eu disse, nossos deles são diferentes e os nossos alunos também são diferentes. Então, Vanusa, são desafios, reflitam. Nós será. Coloque aí qual é um desafio. Escrevam aí qual é o desafio que nós temos dentro da educação inclusiva. Será que nós temos algum desafio? Qual é o desafio? Deixa eu abrir aqui, que eu estava no celular olhando o YouTube, depois eu saí. Qual é o desafio que nós temos dentro da educação inclusiva, principalmente com esses alunos que têm múltiplas deficiências? Olha, lembrei você falando agora, Lourdes, a última mensagem aqui foi de Lourdes, falando que a família não tem dinheiro. Eu achei interessante, por quê? Porque uma mãe hoje, ela falando com a mãe sobre a demora que a saúde tem em relação a conseguir um especialista para avaliar o filho. Os pais hoje, eles recebem o dinheiro do governo, e o dinheiro não é dinheiro para eles, é o dinheiro para o filho. E o pai que reflete, que quer que o filho também tenha um bom desenvolvimento, o pai investe. Investe como? Em busca. Foi o que a mãe disse hoje, não, Vanusinha. Meu filho, ele recebe o Bolsa Família. Então, com o dinheiro do Bolsa Família, eu já vou marcar um neuropediatra para ele. Então, isso é maravilhoso. Ela não vai esperar 2, 3 anos para o filho ser avaliado. Ele precisa hoje ela compreender, tanto a família precisa compreender, quanto nós, escola, precisamos compreender como é a funcionalidade desse aluno, para depois a gente fazer o quê? A gente já está construindo, mas fazer uma intervenção mais precisa. Mas, para isso, precisa a colaboração de quem? De uma equipe além da escola, que é uma equipe da saúde, porque senão a gente não consegue. Sendo assim, os desafios são enormes, 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 enormes. E esses especialistas estão chegando. Na rede municipal, eu acredito que a gente, depois Marise vai entrar ao vivo e ela vai me dizer, nós já temos de 74 escolas, mais ou menos, nós já temos, acho que umas 30 a 32 salas de recurso. Significa que já temos quase 50% com especialistas nas escolas. Significa o quê? Que esses especialistas, ele tem um dia na semana que eles fazem itinerância e ele tem uma das funções dele é dialogar com o professor, colaborar com esse professor para planejar, para pensar a estratégia para esse aluno, é construir um plano individualizado para esse aluno, é beneficiar dentro do processo inclusivo do aluno com deficiência.
Os alunos com deficiência, eles apresentam alterações significativas dentro do processo de desenvolvimento, aprendizagem e adaptação social. Eles possuem várias potencialidades, possibilidades funcionais, eles necessidades concretas que eles necessitam ser compreendidos e considerados. Apresentam, às vezes, interesses inusitados, que você, como esse menino gosta desse tal conteúdo, que não tem nada a ver, desejos, motivações, formas incomuns de agir, comunicar, se expressar, as necessidades, desejos e sentimentos. A inclusão desses alunos dentro do ensino regular é desejado por familiares, escolas, professores solidários que se propõem à inclusão, ele adota como compromisso o respeito a essa diversidade dentro da inclusão e, e observando as diferenças individuais. Além disso, trazendo as adaptações curriculares, as modificações dos recursos metodológicos e do meio, fatores essenciais e capazes de atender essas perspectivas e as necessidades dos nossos alunos. É fácil, Edivanúzia, o desafio é muito grande, é muito grande. Como eu já tinha dito anteriormente, a deficiência múltipla, ela associa duas ou mais deficiências. Paralisia com autismo, deficiência física com DI, TDAH, com outra comorbidade, com deficiência física, duas ou mais deficiências, sensorial, com cognitivo, com intelectual, pode apresentar alterações significativas no desenvolvimento, aprendizagem e adaptação social. Possuem várias potencialidades, possibilidades funcionais e necessidades concretas que necessitam ser compreendidas e consideradas. Nós vamos trazer agora um exemplo. Essa é a história de T, uma criança alegre e feliz. Ela estuda numa escola da rede municipal do Rio de Janeiro. Ela possui uma deficiência visual severa com uma acentuada microcefalia decorrente de toxoplasmose congênita, alteração significativa das funções neurológica, motora e intelectual. Ela não fala, ela não anda, mas gosta de brincar com ajuda, interage, se comunica com algumas expressões faciais, gestos muito simples e pelo tabuleiro de comunicação com objetos simbólicos que foram adaptados. A escola, ela trabalha com parceria com a professora especializada e com a equipe terapeuta, que realiza atendimentos individuais fora da escola. Como eu disse anteriormente, é importante essa parceria, escola e o quê? Escola e a equipe de saúde e a equipe de assistência. Por quê? A escola sozinha, ela não funciona. Ela gosta de brincar na quadra, ela gosta de tirar, ela gosta de colocar roupa, ela ajuda na escola de T, lá tem o currículo funcional natural, onde tem uma sala que tem espaço, tem cozinha, onde tira, tem espaço para estender roupa, tem utensílios para arrumar a mesa, ela gosta de brincar com outras crianças, ela no andador, ela corre, ela se movimenta dentro do andador, ela interage dentro da própria sala, ela consegue fazer essa interação. Ela consegue fazer essa interação. Eu achei um filme muito interessante. Eu estou no grupo desse curso. Eu encontrei 2 livros muito interessantes de Roberto e um filme que fala também de uma criança. Esse filme foi feito em 98, Forrest Gump. Ele relata sobre uma criança que tem múltiplas inteligências.
ele já tem, a criança, ele tem mais ou menos uns 10 anos e não vai para a escola. Essa criança, deixa eu ver se mostra aqui, essa criança, Forrest Gump, o nome do filme, ele tem um QI abaixo do nível, ele tem um QI de 54, ele está abaixo, a escola não quer recebê-lo por causa do nível de intelectual dele, ele tem deficiência física, já com a idade já passou da idade de já ter começado a entrar na escola, mas a mãe, o desejo da mãe é ele cursar e a mãe faz de tudo. É muito interessante esse vídeo. Eu vou compartilhar no grupo o slide, vou compartilhar sugestão de filmes ou de livros bem simples, os livros que trabalham as questões sensoriais, porque pessoas ditas, normais, conseguem ter essa capacidade sensorial, porque algumas crianças, somente com múltiplas deficiências, elas desregulam, ela não consegue alguns avanços a esse livro. Ele é bem simples, bem básico, bem objetivo. Eu acho que ele tem mais ou menos umas 30 folhas, ele é bem prático. Eu já sinalizei as partes mais importantes desse livro. Ele traz várias questões simples, como você trabalhar com a criança, a parte sensorial, a parte da fala. Pode ser para professor, dar para ser para terapeuta, ler, para cuidador, para todos. É maravilhoso. Esse material de Roberto, ele é bem básico, uma leitura simples, boa, interessante para ler, e vou indicar esse filme, que trabalha sobre Forrest, que trabalha com uma criança, que relata sobre essa criança com deficiência. Vou botar tudo lá no grupo. E também os slides, que retrata essa questão sobre as múltiplas deficiências. Mas assim que a gente terminar nossa palestra, nosso bate-papo, aí eu coloco lá no grupo. Primeiramente, é importante dizer que não há respostas prontas para todas as questões da educação. Há, sim, relatos, experiências, trabalhos e troca de saberes na construção de um caminho. Veja que lindo esse caminho. Lembrei agora do Paraná. Paraná que tem caminhos lindos, bem arbóreo, muito lindo. Primeiro, nós não temos uma receita de bolo dentro da educação inclusiva. Não temos. Nós aprendemos na prática. Estamos aprendendo na prática. Claro, nós vamos também buscando a teoria para atrelar a nossa prática, a nossa experiência, e vamos construindo esse caminho. Diante da impossibilidade de transposição dos conhecimentos acadêmicos para lidar com as contingências, nós encontramos muitas contingências nas salas de aula. O professor vai constituir um caterbal de conhecimentos com base nos seus saberes disciplinares, nos seus saberes pedagógicos, saberes de experiência. Então, é importante a gente lembrar que nós temos que construir as impossibilidades das nossas incontingências na sala de aula através dos nossos saberes. E lembrando, vamos relaxar um pouquinho escutando a música. Deixa eu ver se passa. Deixa eu ver aqui se transmite. Deixa eu parar aqui um minutinho e colocar outro. Bota aqui um. Apresentar. Apresentação de vídeo. Esqueci aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem me escutar. Finalizinho aí. Todo mundo tem seu jeito singular, e
ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul, lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial. Em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais ao mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é. Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Ser diferente. Maravilha, ser diferente, deixa eu voltar aqui a tela. Ser diferente é normal. Lembrando que nós não somos iguais, que há dois aprendentes, não, nunca há dois aprendentes iguais. O princípio da afetividade conduz à disciplina, à socialização, cada um funciona de uma maneira diferente, pode não funcionar uma coisa para um, funcionar para o outro, pais, profissionais, professores, deve estar aliado ao conhecimento pedagógico, à sensibilização humana. Haverá conquista, tem erros, muitas vezes mais erro do que conquista, mas a gente tem que trabalhar. Jamais o nosso trabalho será em vão, nunca. Ser diferente é normal, ser diferente é normal. Então, a educação não é uma questão institucional, é uma questão humana. Não aprendemos pelo rigor das regras, mas por uma condição biológica. Nascemos para aprender, restringir esse direito é violar a coerência da natureza, é tentar cercear a inteligência humana, Eugênio Cunha. Então, com um olhar instrumentalizado e sensível, é partir do aluno, o professor, estabelecer
seu trabalho, porque cada aluno, cada pessoa, minha turma é toda homogênea, não, é tudo heterogêneo. Hoje nós temos os níveis de fluência. O aluno está na fluência 1, 2, 3, está no primeiro nível, segundo, terceiro nível. Ali avançou, não avançou. Então, a gente percebe que nossos alunos são as características físicas, as genéticas, somos diferentes. As múltiplas inteligências, todos têm inteligência musical, inteligência corporal, cada um tem um estilo de aprendizagem. Eu sou mais auditivo, eu sou mais visual, eu sou muito sinergético. Como eu aprendo? Então, os recursos pedagógicos, eles têm que pensar no estilo de aprendizagem do aluno, lembrando sempre, como Gardner disse, das múltiplas inteligências. O professor, ele precisa... Quais são essas habilidades que meus alunos têm? As habilidades sociais, acadêmicas. Eu, como professora, eu já trabalhei com alunos da educação infantil, ensino fundamental, iniciais, anos finais. Agora eu estava com os anos finais, lá em São Cristóvão. No início do ano, eu estava com o ensino médio e técnico, lá em Estância, no IFES de Estância. Trabalhei com graduação, pós, orientando os alunos do mestrado, do doutorado. Então, assim, a gente tem flexibilidade e cada aluno é único, Seu aluno já possui algumas habilidades, o que ele precisa adquirir? Vamos escolher um material adequado. Meu aluno ele tem múltiplas deficiências. Ele consegue aprender com material mais concreto. Ele precisa de material mais... Ele precisa de materiais mais táteis. Ele precisa de materiais... Ele trabalha mais a parte auditiva. O que ele precisa? A gente precisa priorizar a comunicação, a socialização. É interessante essa busca. O professor está sempre em formação, sempre em uma avaliação, sempre planejando. Professor, sala de aula, sempre está em busca de planejamento e melhorar a sua prática. Por isso que estamos aqui. Nesse sentido, estamos trazendo algumas sugestões pedagógicas e de atividades. Algo mais concreto, algo mais lúdico, visual, como atividades de matemática, atividades de alfabetização, de letramento, atividades para a criança nomear, categorizar. Primeiro, é importante, eu sempre faço assim, meus alunos, na primeira semana, eu já começo uma avaliação. Como? O que meu aluno consegue? Meu aluno é ensino fundamental nos finais. Nos anos finais, eu faço um parâmetro. Ele tem que, segundo a BNCC, ele precisa... Quais habilidades ele tem que ter no primeiro ano, segundo ano, terceiro? Dentro dessas habilidades, ele já consegue, ele tem essa. Aí ele não tem, então ele precisa alcançar. Aí eu faço um norte. Ele precisa alcançar essa. No segundo ano, no terceiro, quarto, no sexto, ensino médio. Na primeira semana, eu já faço esse levantamento. E sempre vou acompanhando se ele vai avançando, o que ele precisa. Ele já passou dessa fase, então ele já vai para a segunda. Ele já passou da sensório-motor, ele já está na lógica, ele já conseguiu sair do abstrato, já está no concreto. Então, assim, é preciso compreender o funcionamento desse aluno, suas competências, suas habilidades, suas limitações. Eu sou imigrante digital. Segundo o Prensky, 2009. Eu nasci na década de 80. Eu gosto de tecnologia, eu tenho muitas coisas digitais, mas amo papel. Então, anoto tudo no meu caderninho. Tenho muitas coisas eu uso no celular, mas eu tenho muita coisa anotada no caderno. Meu aluno tal, eu faço uma ficha, esse aluno é assim, assim, assim. Como é que ele avançou? E vou descrevendo para ver a evolução desse meu aluno. Tenho papel. Meu marido disse que quem gosta de papel, de livro, sou eu. Amo. Estou com muitos livros de gramática, estou com muitos livros de português. Quem quiser, de ensino médio,
Pode me pedir que eu dou. Estou com muitos livros de português, de linguagem, para doar. Que amo livro, amo livro. Vanúzia, tem livro de tal? Tenho. Bastante livro eu tenho. Aí está dizendo a minha colega, essa semana eu já vou doar alguns, porque senão meu quarto não aguenta não, de tantos livros. Então, assim, é preciso conhecer as habilidades, as competências, a importância. Para quê? Eu lembro de umas amigas minhas. Para que eu preciso, mano, de saber a deficiência do meu aluno? Se eu souber a deficiência, saber a deficiência do aluno, eu vou estigmatizar, vai ter preconceito? Não, é para você saber como ele funciona, para saber a limitação. Olha, eu sei que meu aluno é autista, ele tem essa funcionalidade, ele tem as limitações sociais, ele tem as limitações, tal, ele avança nas questões acadêmicas, mas as questões sociais, afetivas, ele tem limitação, então eu vou ter cuidado. Eu estou na sala de aula, eu tenho que escolher quais são os materiais que eu vou trabalhar para que ele não entre em crise. Tem coisas, vamos dizer, eu tenho um aluno que tem deficiência intelectual, com limitação física. Eu sei que tem texto que isso tem um efeito, vamos dizer, que é problemático. Eu vou trabalhar com adolescente. Pode gerar o quê? Problema para você resolver com as questões emocionais. Imagine. Se você consegue resolver questões de adolescente, aí coloque efeito, use textos que afligem a ira eu lembrei agora, sabe de quem? De nosso amigo Freud, que ele fala do id, ego e superego. Ele diz que o id é o nosso lado animal. O ego é quando a gente já vai trazendo, vamos dizer, alguém falou algo para mim, eu já começo a ficar atenta. Já vou para cima. Aí eu lembro do ego, né? Eu não posso. Aí vem o superego. Se eu socar aquela minha amiga que me disse algo, eu tenho uma sanção, aí eu paro. Mas imagine um adolescente, quando você coloca um texto que inflame a ira dele. Então, tem que saber escolher a atividade para aquele seu público. Por isso, você tem que saber como o seu aluno funciona, quais são as questões emocionais do seu aluno, propor atividades que façam sentido para o seu aluno, estabelecer e organizar rotina. Eu amei, eu comecei numa nova escola e lá eu achei bem interessante que os professores colocam, já é de praxe, colocar a rotina. Os alunos fazer isso, bem visível. Primeiro horário já coloca a rotina, o aluno sabe tudinho, esquematiza o que o aluno vai fazer no dia. Então, para quem é sistemático, para quem desregula por qualquer questão, é maravilhoso. Para quem tem transtorno de ansiedade, é excelente. Por quê? Porque a pessoa já vai saber que dentro do decorrer do dia, a proposta é trabalhar com forma geométrica, é leitura, é trabalhar com ciências da natureza, vai descrevendo. Pode não, vamos dizer, a proposta é o planejamento do dia, está ali no quadro, ele está visível para ele, tranquiliza a pessoa que é ansiosa, porque a pessoa não saber como é que vai desenvolver aquela atividade, tem pessoas que ficam bastante ansiosas. Gostei dessa forma, que foi a primeira vez que eu visualizei, achei bem interessante. Privilegiar, principalmente aqueles alunos. Eu percebo que o meu aluno ele não consegue desenvolver 10, 15, 20 questões. Reduza. Eu tenho um aluno que ele é muito rápido. A minha turma ele é 100% avançada. Eu consigo 10, 15 questões. Mas tem um aluno, meu Deus, se eu terminar amanhã, ele não consegue fazer 3, 5. Você faz o quê?
faça as 15 para as demais e a dele pode deixar 5, que é o funcionamento dele. Trabalhos curtos, você sabe que ele tem dificuldade na pulsão, a funcionalidade cerebral dele é reduzida. Não for, a você, claro, você tem que desenvolver para ele que avance, mas você sabe que a limitação dele é aquela, você não pode ir além. Realizar tarefas por vez, não atropelar as tarefas, de fazer tal, 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 tal. Se ele não conseguiu avançar, você pode o quê? Pega um quadro menor e transcreve para ele ir fazendo, por enquanto os outros estão fazendo outra atividade, faz algo mais objetivo, traz, ele perde o foco rápido, deixa ele, está fazendo isso, olha, vai fazendo dessa forma, traz outras estratégias para ele desenvolvendo, ele também desenvolveu o que os colegas fazem, porque não é, eu vou adaptar. Adaptar não é pegar uma tarefa diferente da turma, é daquele mesmo conteúdo, mas de uma forma mais objetiva, de uma forma mais sintética, que ele consiga acompanhar, que ele consiga desenvolver, que ele consiga adquirir habilidade e competência no final daquela execução. É oferecer sempre retorno positivo sobre seu desempenho para aquele aluno, para mantê-lo focado, sempre observar, sempre ir, mesmo os alunos alunos do nível técnico, nível superior, eu sempre estava na sala. Terminava a primeira tarefa, eu sempre estava acompanhando, ia na mesa de um, ia na outra, ia lá, ver se estava fazendo, acompanhando. Por quê? Para ir chamando a atenção, ajudando, colaborando, sinalizando, para não deixar à vontade. Por quê? Porque cada um tem uma funcionalidade, a atenção é diferenciada. Hoje, nós temos muitos reflexos da vida, né? Muitos estímulos externos. As tecnologias é excelente, eu amo as tecnologias, trabalhei muito, né, Sheila? Foi minha pesquisa trabalho dentro do mestrado, foi o que eu pesquisava, era meu grupo de pesquisa no mestrado, amo trabalhar com as tecnologias, mas estimula muito o cérebro, aí para adulto já se perde um pouco, criança ama, que são sábios digitais, segundo o Prensky 2009, ama as tecnologias, sempre perde o foco, o professor sempre está chamando a atenção, chegar junto do aluno, acompanhar, ver se está respondendo a atividade, trazer questões mais concretas para ele, cooperar nas atividades do aluno, trabalhar com consonância, fazer. Hoje nós temos nesse grupo coordenadores, não sei, nós temos uma equipe nesse grupo. Vamos atrair a família para a escola, que a família tem que estar integrada à escola. Permitir também que o aluno faça sugestão, estimular a organização do tempo, do material de trabalho, usar as tecnologias para despertar interesse. Na rede municipal, nós temos lousa digital, que é maravilhosa para a gente trabalhar leitura, produção, interação, para trabalhar o foco, para trabalhar conteúdo. Nós temos a maleta digital, que também para trabalhar leitura, produção. Nós temos recursos na rede municipal de Aracaju, nós temos esses recursos. Não só em Aracaju, como outras prefeituras também receberam esses materiais. Meu aluno tem paralisia cerebral, ele tem autismo, ele tem muita dificuldade na parte de pulsão, de coordenação motora. É preciso o quê? Dentro dos planejamentos, fazer atividades, né? Atividade de coordenação, utilizar materiais sensoriais, jogos, movimentos coordenados, atividades e artes, música. Tanto criança, adolescentes, adultos, eles amam música. Muitos, né? Muitos amam música. Orientação espacial, os esportes. Podemos planejar nosso trabalho conforme algumas atividades de comunicação, de linguagem, como, Vanúzia? Linguagem, utilizando livros, jogos coletivos, atividades de pareamentos concretos com símbolos, músicas,
desenhos, pinturas, jogos, atividades que utilizam essas tecnologias digitais que estimulem o raciocínio lógico. Lembre-se, nossos alunos estão e já nasceram no mundo tecnológico. Então, nossas redes têm tecnologia. Vamos buscar utilizar materiais concretos, vamos utilizar as tecnologias, vamos mesclar, porque quando a gente mescla os recursos, a possibilidade, porque cada vez que a gente utiliza diversas estratégias para o aprender, os estilos de aprendizagem são contemplados, né? O sinestésico, o auditivo, o visual é contemplado. Os jogos, tudo isso é contemplado. Para eu desenvolver atividade de matemática, o que é que eu posso trabalhar, Vanusia? Blocos matemáticos, atividades de pareamento com algo mais concreto, encaixes geométricos, que é muito bom para desenvolver a punção, a pince, jogos, atividades com os recursos tecnológicos, atividades do cotidiano que estimule raciocínio lógico, para desenvolver a parte motora, exercícios que trabalham as condições motoras, funções motoras, sensoriais, como os encaixes diversos, colagem, recortes, atividades físicas, como algumas atividades como de músicas, atividades práticas, e para socialização, algumas atividades para socialização. Nós temos atividades esportivas, individuais, coletivas, atividades pedagógicas para o aluno possa compartilhar com a turma o seu saber, atividades que possam ser realizadas com todo o aluno. Eu amo. Atividade de socialização, vamos fazer um piquenique essa semana, vamos fazer um queimar, vamos trabalhar na quarta-feira, hoje é sexta-feira, vamos fazer uma roda de conversa, vamos fazer um telefone sem fio, vamos brincar de queimado, encontrar momentos de socialização. Meus alunos, eles perdem rápido o foco. O que é que eu preciso? Vamos buscar atividades que usam as tecnologias, recortes com tesoura, música, desenho, atividades práticas também, ajuda muito essas atividades práticas. Nesse sentido, essas atividades simples, que a gente consegue rapidinho. Elas são excelentes e os alunos aceitam. E é a oportunidade para a gente trabalhar nas nossas classes comuns. Elas são consistentes. Agora, sim, é interessante um projetinho em alguns projetos pedagógicos para trabalhar. O processo de inclusão desses alunos, ele sempre requer algumas modificações. Claro, eles precisam de modificações, espaços temporais, didático pedagógico, ele precisa de organização para garantir essa promoção da aprendizagem e essa adaptação desses alunos ao grupo. Não é fácil. Quem falar que é fácil incluir um aluno com múltiplas deficiências dentro da sala de aula tem muita experiência ou tem muito jogo de cintura, porque a gente não aprendeu dentro da academia ter essa habilidade. A gente está aprendendo hoje a desenvolver, a trazer, a acolher Nós não somos iguais, como a música diz, nós somos diferentes e nós estamos em processo de aprender. E o êxito do processo de ensino e aprendizagem depende também da gente buscar. Vamos desenvolver projetos, atividades que possa desenvolver coletivamente, um ajudando o outro dentro das suas dificuldades, elas podem ser diluídas, elas podem ser superadas pela qualidade de solicitação do meio, pela ajuda do professor, cooperação dos colegas não deficientes, atitude das pessoas, as interações, a confiança, a construção de vínculo do professor com o aluno,
com a comunidade escolar. A professora não use o defeito da criança como referência. Ah, não babe que é feio, fecha a boca, põe a língua para dentro, não aperte o olho, pare de balançar. Nós precisamos de mensagens positivas. Lembre-se que o aluno tem questões sensoriais, tem questões cognitivas, tem questões físicas, tem várias questões. Precisamos o quê? Elogiar, construir, crescer. Não podemos também superproteger, tratar a criança com piedade, como coitada. Nós temos que valorizar, ajudá-la nas suas qualidades. Devemos tratar ela com privilégio? Não, ela é aluna, destacando que ela tem que ser compreendida, que ela tem os seus direitos, que ela tem os seus deveres, ela também tem as limitações dela, ela também precisa de limites para estar. Ela, claro, ela pode ser mais lenta, demora para dar as respostas, ela pode demorar muito tempo para fazer as atividades, é preciso mais tempo para ela se socializar, é preciso dar tempo, reduzir o quantitativo de tarefas, é preciso que os recursos pedagógicos, brinquedos, aparelhos, que tenham cuidado quando for planejar, pensar, para adaptar para ela, ter esse cuidado no processo de inclusão. Não há necessidade de atividades de equipamento sofisticado, mas funcionais, que possibilite ela ir, vir na escola, além de dar agilidade em locomover em qualquer ambiente e participar ativamente das atividades. Essas atividades, ela precisa ser organizadas a partir de conteúdos significativos, de acordo com as demandas, as necessidades, as expectativas, elementos considerados prioritários pelos alunos, pelos pais, professores, demais profissionais. Os objetivos das atividades poderão ser observados, eles têm que ser funcionais ao desenvolvimento. Nós podemos, vamos lá, para desenvolver a matemática e o desenvolvimento motor, a gente pode trabalhar atividades baseadas no interesse, atividades mais concretas, o lúdico, explorar o cotidiano, utilizar jogos, propor tarefas pequenas, privilegiar os vínculos afetivos, trabalhar de uma forma funcional, avaliar de forma qualitativo e contínuo. Eu preciso. Meu aluno ele tem muita limitação. Ele tem paralisia, tem autismo, ele tem um cisto, ele tem dislexia, ele tem limitação física, ele tem 4 deficiências. Como é que eu posso ajudar? Eu posso trazer o currículo acadêmico, eu posso trazer o currículo natural, funcional, eu posso trazer situações de vida, atividade do cotidiano, possibilitando o desenvolvimento dentro da sua vivência, trazendo coisas mais funcionais, ajudando a ele a desempenhar e melhorar o seu desempenho global, as suas competências sociais, trabalhar com os sentimentos, as emoções, o acesso ao conhecimento, a cultura, as formas de trabalho da comunidade, trazer ele para pertencer à comunidade escolar, ele se sentir pertencente da comunidade escolar. Quais são algumas metas? Como a gente pode desenvolver algumas metas dentro de algumas atividades? Os jogos, ele possibilita o quê, Vanúzia? Ele possibilita uma leitura de aspectos relacionados à função simbólica. Dentro do jogo, eu posso verificar conteúdos afetivos e emocionais, bem como as habilidades para aprendizagem. Eu sempre digo, olha, quando for desenvolver qualquer jogo, relate como é que vai ser o jogo, quais são as regras do jogo, sempre reafirme as regras. Por quê? Eu tenho um aluno
que ele tem baixa, ele tem baixa, ele tem a frustração, ele não gosta de ser contrariado. Então, eu preciso ter essas regras bem nítidas, porque ele sabe que ele tem que cumprir. Porque se eu não colocar essas regras, ele vai entrar em crise, vai ter problema, vai ter briga, vai ter confusão. Então, assim, eu tenho um aluno autista, eu sei que ele gosta de ser tudo bem ajustado. Eu preciso que está sempre reafirmando, colocando, relatando, trazendo essas questões, trazendo a forma como a gente vai trabalhar, para que ele saiba e, no final, ele participe, desenvolva e não tenha nenhuma questão emocional e questão comportamental dentro do processo. Verificar as relações cognitivas do educando mediante os desafios que a atividade oferece, porque jogo oferece muitas questões emocionais dentro do processo. Pareamento. O que é o aparelhamento ajuda? Investigar esquemas lógicos de raciocínio, investigar lateralidade e coordenação visomotora, trabalhar discriminação visual. Pareamento ajuda muito também a tranquilizar. Eu tenho um aluno que ele, meu Deus do céu, ele tem as questões físicas, tem as questões cognitivas, sensoriais, ele corre. Quando aí estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo a desenvolver atividade com ele. Aí sento, desenvolvo o pareamento, ele fizer uma atividade ou outra. Aí o que acontece? Quando ele senta, aí vai desenvolver uma atividade, aí você vê que ele começa a reduzir os estímulos e vai acalmando, consegue a atenção, concentrar, já vai ajudando, colabora com todas as questões sociais, as questões emotivas e muito mais. Desenho. Os desenhos, ele colabora como? Investigar aspectos ligados à subjetividade, a compreender os sentimentos, a compreender fatos que estão no âmago, compreender os limites afetivos e sociais, verificar a maturidade emocional, aspectos motores cognitivos, por meio da produção gráfica, verificar o vínculo afetivo e interesse do aprendente relacionado ao espaço escolar, família e grupo social. Então, o desenho, ele traz diversas questões para a gente compreender o estudante. Reflexão. Como eu disse anteriormente, é preciso, dentro do processo educacional, o afeto. Por isso, não existe educação sem amor. Quem não ama os seres inacabados não pode educar. Lembrando que eu acredito que na maioria das instituições escolares nós temos alunos com deficiência. Não, nem todas as escolas têm múltiplas, mas nós temos alunos com alguma deficiência, alguma funcionalidade. Então, assim, não existe educação sem afeto. Eu fiz o concurso para ser professora, eu sou professora, eu não preciso amar meu aluno. Mas se você é professora, se você não tiver afetividade, como é que você vai criar um vínculo com a criança, com o seu estudante? Se você não criar esse vínculo, com certeza você vai ter mais dificuldade de aproximação. A efetividade, ela não se acha excluída da cognição. Entretanto, ela não deve interferir ao cumprimento ético do dever do professor, no exercício de sua autoridade. Não há como condicionar a avaliação do trabalho escolar ao maior ou menor bem-querer que se tem um aluno. Para Montessori, basta uma criança amar o que faz para que os problemas na educação eles sejam superados. Então, assim, não é dizer que eu tenho que amar, tem que amar, tem que amar. Tem uns seres vivos que é umas bênçãos, né? Mas, mesmo assim, vamos ter um olhar sensível, vamos ter um pouco de empatia. Se nós tivermos o afeto, uma empatia, lembrar que o outro pode estar com dor, pode estar com problema, nós também temos nossos problemas, mas vamos pensar assim,
O afeto é um verdadeiro instrumento pedagógico, né? Que auxilia a memória, a cognição, porque aprendemos melhor quando amamos. Então, nós temos 3 dimensões do afeto: o pessoal, quando a gente desenvolve a autoestima do professor e do aluno, revelando as raízes da motivação e do interesse. Emoções e desejos, eles não ficam isolados da nossa experiência cognitiva. Ao contrário, modificam-nas, dando-lhes maior qualidade. O social, estabelecendo as relações com aqueles para a aprendizagem, pulsando vida no espaço de expressão e de experimentação. Então, a parte pedagógica, ela auxilia a memória, a cognição, aprendemos melhor quando a gente ama. Então, nesse sentido, a carga afetiva, ela produz milhões de conexões nervosas ao nosso cérebro. Elas estão presentes desde o nosso nascimento. Por isso que muitas pessoas dizem, fale com seu filho quando estiver grávida, converse, cante, porque a criança já sente. Ao consumir o afeto, o cérebro recompensa o corpo por uma liberação de impulsos químicos que trazem a sensação de prazer, trazem a sensação de alegria. A afetividade, ela não está excluída da cognição. Entretanto, ela não deve interferir nesse cumprimento desse professor. O bem-querer, ele traz essa alegria, ele transforma algo tão arenoso com algo mais adocicado, segundo Freire, não traz algo tão amargo para o processo da inclusão. Então, o trabalho pedagógico, ele deve também pensar nas possibilidades desse aluno, trazendo ações, estratégias, trazer para essa criança, não que tenha um comprometimento muito severo, algum caminho mais aberto de possibilidades para os nossos alunos, com múltiplas deficiências no ensino comum, pois eles deslocam o foco do déficit vamos dizer, os nossos alunos, eles têm alguns déficits, algumas limitações, impossibilidades. Então, assim, quando a gente traz uma postura, uma relação, uma interação mais positiva, a gente modifica o meio, a gente favorece, potencializa a aprendizagem dessas crianças. Segundo as diretrizes nacionais da educação, ela recomenda que essas crianças com deficiências múltiplas, ela seja integrada para o seu desenvolvimento integral, para o que tenha o quê? Um conhecimento, que esse conhecimento não é só a escola que tem que transmitir, é a escola, a comunidade, a família, que é a base de tudo. Nesse sentido, eu trago para vocês uma proposta. Qual seria a proposta? A gente pensar, qual a necessidade do meu aluno? O que ele precisa aprender para a vida? Ele precisa do currículo natural, ele precisa do currículo, do acadêmico, qual é a aplicação no ambiente social, ampliando as suas ações dentro da escola, ações de projetos, auxílio na reabilitação, a gente fazer parceria com a saúde fazer a parceria com a educação, acessibilidade ao conhecimento, transformar as emoções, estabilizar, trazer ele para a sala de aula, que muitas das vezes é muito difícil o processo dentro da sala de aula de um aluno com várias deficiências, com múltiplas deficiências, no acolhimento, mas a gente consegue que ele avance o mínimo, o menos sempre é o mais. Então, o mínimo que você faça sempre é maravilhoso para o nosso aluno. E favorecer sempre o quê? Trazendo estratégias favoráveis à aprendizagem, buscando atender essas necessidades específicas desses estudantes com necessidades
na educação infantil, nos anos iniciais, anos finais, valorizar a interação, a comunicação, o sistema, a significação da linguagem, a expressão oral, as diferentes formas de comunicação alternativa, possibilitar a independência dele, a autonomia moral e intelectual desse estudante. Uau. Concluindo. Então, a inclusão é efetivada por meio de ações coletivas da nossa comunidade escolar. Não é só o professor. É o professor, é o professor, é o coordenador, é o cuidador, é a gestão, são todos, a merendeira, o porteiro, todos que fazem a comunidade tem que estar integrada, a família, todos têm que estar integrados para ter essa inclusão. As crianças com múltiplas deficiências que apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem não se desenvolvem ou aprendem espontaneamente com as demais crianças. Quando elas estão incluídas, elas conseguem aprender com os pares. Então, elas precisam estar onde? Dentro da sala de aula. E tem que ter uma proposta pedagógica que atenda a eles, que valorize a interação, a comunicação, a construção de sistema significativo de linguagem, expressão oral, as diferentes formas de comunicação alternativa e de expressão. Unidos, conseguiremos, com certeza, incluir cada dia mais os nossos alunos com deficiência múltipla na rede. Obrigada pela atenção. Incluir sair das escolas dos diferentes e promover a escola das diferenças. Obrigada. Eita. Boa noite. Maravilhosa, né? Ótima palestra, viu, Advanúzia? Boa noite a todos, caros colegas que estão aí participando. Estou observando aqui o chat, viu? Feliz de ser uma pessoa tão amiga, né, Advanúzia? Eu e a Advanúzia, a gente tem uma parceria, porque eu sou técnica de referência. Sou técnica de referência, ela não está mais na escola. Eu sou técnica de referência e eu sei do trabalho que a Advanúzia vem desenvolvendo por esse tempo no Oviedo, né? Não é mais Oviedo hoje em dia, né, Advanúzia? Mas antes disso, eu preciso fazer minha autodescrição, né? E preciso informar quem é. Então, eu sou Marise Machado, técnica de referência de lá da COES, tá? Eu sou uma mulher preta, cabelos cacheados, olhos puxados, e como diz minha coordenadora, necessária, maquiada, bonita e maravilhosa. Eu sou dessa, né? Então, Advanúzia, vamos dar continuidade aqui um pouco ao nosso bate-papo, tá? Antes de falar sobre tudo isso, eu venho aqui destacar que de 21 do 8 a 27 do 8 foi o dia da deficiência intelectual e a semana, né, da deficiência intelectual e deficiências múltiplas, né? E que bom que a gente está tratando nesse momento, né, desse assunto sobre deficiências múltiplas, algo que ainda às vezes é tão difícil, né, de ser trabalhado nas nossas escolas inclusivas, né? Não é fácil, não. Quando você colocou ali sobre a questão das barreiras, eu fiquei pensando como seria trabalhar a questão da rotina desse aluno no chão da escola para o professor, né? Como é que a gente faria essa rotina para esse aluno? Acho que já seria um dos impasses, das barreiras que a gente precisa ir quebrando, porque muitas vezes o limite é no nosso olhar, porque a gente fica com receio. O que é que eu vou trabalhar com esse aluno? Como fazer? Então, como é importante essa rede de compartilhamento? Como é importante, né, esse cuidado e esse elo que a gente tem com o outro professor, tanto o professor da sala comum, o apoio que a gente tem dos professores da sala de recursos, né? Por que não falar dos cuidadores e dos mediadores que também vão dando esse suporte a partir dessa integração e desse convívio que eles têm com os alunos?
Então, é importante ressaltar a importância desses profissionais de apoio que hoje estão inseridos nas nossas escolas municipais, certo? E estou observando aqui o chat, viu, Advanúzia? De maravilhosa para lá, maravilhosa, né? Assim, pessoal parabenizando toda a sua fala, que fala rica que você trouxe aqui para a gente. Eu vou pegar um aqui, viu, porque sextou, Advanúzia, eu quero ir para a rua, viu, minha gente? Então, deixa eu olhar aqui uma fala, para passar aqui para você, de uma professora, Vanessa Santos, ela disse assim, quando se tem parceria, é o que a gente acabou de falar, quando se tem parceria é outro nível. Na escola mesmo, a qual trabalho, não temos essa parceria, né? Então, Olha, Caí, é, vá. assim, eu sempre converso com os pais porque nós somos uma rede. Nós temos assistência, nós temos saúde. Eu tenho Isso, sempre dialogado. Lá no Oviedo, eu fui lá no posto, agora eu estou no João Oliva, hoje já comecei com assistente social para a gente fazer essa parceria. Por quê? Porque nosso aluno, ele é da comunidade, ele está dentro da sociedade. Se a gente não trabalhar em conjunto, a comunidade escolar, junto com a assistência, junto com a saúde, não sim, caminha. Vamos dizer, nós temos hoje lá na escola um aluno com múltiplas deficiências. Ele sente dores, porque ele tem deficiência física, ele tem deficiência também, outros tipos, tem alguns transtornos, ele precisa, tem deficiência na linguagem, ele precisa de fono, ele precisa de psicopedagogo, ele precisa de ortopedista. Se eu não trouxer esses profissionais para trabalhar junto com o professor, junto com o cuidador, ele sempre vai ter o quê? Dores, ele sempre vai estar irritado, ele sempre vai estar com questões que não foram resolvidas, ele vai entrar em crise, aí ele vai chegar na escola com muitas dores, ele não vai conseguir se concentrar em 5 minutos, ele já está correndo, 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 porque ele já sente dor, aí ele corre. Eu digo isso porque meu irmão, ele também tem deficiência física e ele anda muito para reduzir as dores. Então, ele não senta, nós não, a mãe ainda não conseguiu esse profissional fisioterapeuta para ajudar, a gente até já sinalizou que ela precisa também do ortopedista, ele não está fazendo fisioterapia, ele já está sem essa ajuda, a gente sinalizou que do psicopedagogo clínico para ajudar nas questões das questões das limitações pedagógicas, que ele precisa também. A gente já está trabalhando as questões dele ir para a sala de aula, ele sentar, o cuidador já tá colaborando, a professora também incentivando ele ir para a sala, para ele executar, para ele compreender. Nós, como psicopedagoga, também estamos dentro da comunidade, a gestão escolar. Então, a gente está trabalhando integrado. Psicopedagogo, professor, cuidador. Só estamos buscando quem? A saúde. Por sim. quê? Porque ele sente dor. Então, como ele está sentindo dor, ele também tem limitação. Se ele tem limitação, ele vai ficar irritado, ele não vai ficar concentrado. Por quê? Porque ele está com dor. Então, se não tiver essa parceria, fica difícil trabalhar. Aí estamos Não em é busca dessa parceria. Não é fácil mesmo, não, Agnes. Então, a gente precisa realmente ir se alinhando e dentro do chão da escola, a gente vai fazendo essa parceria, né? Tendo essa delicadeza de poder contar com os outros colegas da escola, né? Da comunidade escolar em si. Verdade. Tem uma outra...
a professora Marluce Pereira, ela diz assim, na educação física, o desafio é manter a segurança da criança com deficiência enquanto esta realiza as atividades. Por esse motivo que temos conseguido é apenas integração, né? O que eu posso dizer, por exemplo, Advanúzia, eu já tive uma aluna que ela era cega, né? Eu acho que eu já falei em alguma palestra sobre isso. Ela era cega, tinha deficiência intelectual e ela tinha também uma perda auditiva. E aí, um dos trabalhos dentro o professor de educação física fez, eu utilizar uma bola que tinha um barulho para que essa aluna pudesse estar integrada. Mas aí também tinha um apoio também. Quem participava nesse momento da educação física, o cuidador também estava presente ali, né? Para poder estar dando esse suporte e observando. Então, são todos mesmo, né? Vai além do... Sim, sim, sim. Porque, assim, quando cuida, sempre tem que estar um aluno, porque, assim, tem alunos que eles não têm, vamos dizer, tem alunos que ele não tem a necessidade do cuidador, depende, a limitação desse Isso. aluno. Vamos dizer, um aluno com uma deficiência que um nível mais, nível 1, nível 2, ele não tem uma necessidade tão grande de um cuidador, ele já precisa mais de um mediador. Um aluno que tem um nível 3, ele já tem essa necessidade. Quando ele vai para a educação física, ele tem que estar acompanhado. Por quê? Porque ele pode, vamos dizer, ele perde rápido o foco. Um aluno com deficiência múltipla, ele pode ter uma questão física, cognitiva, ele pode perder rápido o foco e sair do espaço da quadra, do espaço do pátio, e for para outro canto, pode acontecer um acidente. Aí tem que ter esse cuidado, e um cuidador já ajuda. Toda a atividade é importante, como a professora Marluce falou, ela do Geoliva, agradeço pela participação dela nesse momento. Uma atividade que já faça, já colabora muito para esse aluno. A socialização, a integração, a participação, o mínimo que for, já é um aprendizado para o nosso aluno. Verdade, A gente, verdade. como diz, o menos é mais, o menos é mais. Não, ele participou em 10 minutos, é aquilo que ele conseguiu, é aquilo que ele conseguiu. Por quê? Cada um funciona de uma forma diferenciada. Se ele conseguiu 5, maravilha. Conseguiu 10, ótimo. É o que ele conseguiu dar naquele momento. Ele integrou, excelente. Importante que ele está incluso naquele meio. Tem uma outra professora, Conceição Batista, ela diz assim, temos que ensinar os pequenos a ter uma atenção maior com as crianças com deficiência. Sem uma monitoria fica difícil. O cuidador apenas ajuda a criança para suas necessidades físicas e fisiológicas para o lanche. Eu acredito que, quando ela diz aqui, temos que ensinar os pequenos, é essa questão da acolhida do outro, né? Do respeito ao outro, né? As crianças respeitar o outro dentro da sua diferença. Então, acredito que é essa parte. Não consegui entender muito a questão do cuidador, porque realmente o cuidador, ele tem essa atribuição de trabalhar a questão da autonomia, né? Aos poucos vai trabalhando a autonomia, porque ele vai estar ali para a higiene mesmo, né, da criança, para estar ajudando ela na locomoção, né? Aquela que tem uma dificuldade com relação à locomoção, ela precisa realmente do cuidador. E o mediador pedagógico, que é o nosso outro profissional, ele vai estar tratando da questão das dificuldades de aprendizagem dos nossos alunos, que não seria aí, no caso, o que tem deficiências múltiplas, né? A gente poderia estar tratando do aluno que tem uma deficiência intelectual, com a dificuldade de aprendizagem, o aluno que tem aí o autismo e que tem também uma dificuldade de aprendizagem e necessitaria desse mediador. Mas é sobre isso, assim, as falas aqui, é muito boa palestra, né? A conversa é muito inspiradora, então você trouxe algo que realmente é muito rico e necessário para a nossa noite, né? E é interessante, e, assim, viu, Marisa? Com relação da professora Conceição, é interessante que todas as escolas desenvolvam projetos, tanto na sala quanto em todas as escolas,
projeto de acessibilidade atitudinal. Como? Isso. Projetos que observem essas diferenças, o aceite, o cuidado, que nós somos diferentes, mas somos iguais, que um tem que colaborar com o outro, que um pode ser parceiro do outro, que nós somos pares, mas cada um na sua individualidade, que temos que Uhum. respeitar as diferenças, né? E as escolas importante desenvolver projetos de acessibilidade atitudinais. Sim. E diante do que você fala do trabalhar o projeto, eu vou além. Essa questão da inclusão já deve estar inserida no Sim, projeto político-pedagógico de cada sim. escola, de forma Tem que ter. minuciosa. É importante a gente ressaltar aí os nossos professores de sala de recursos, né, que têm embasamento, alguns têm embasamento muito maior do que aqueles que estão dentro da sala comum, para estar ajudando na criação do nosso projeto político-pedagógico inclusivo, tratando de algumas questões, debatendo com toda a comunidade escolar. Então, muito importante a gente estar falando isso aqui nesse momento, né, Vanúzia? E Sim. uma das coisas que você falou da proposta pedagógica, né, da necessidade do que tudo foi colocado aqui, tudo que foi falado aqui no chat aqui, é a questão da parceria, do amor, da acolhida, né, a acessibilidade, e nada disso acontece se a gente não souber acolher, se a gente não entender, se a gente não tiver a escuta para esse aluno. Aí eu digo assim, você escuta como eu escuto pelo olhar, né? É meio estranho, mas dentro de uma singularidade daquele, eu começo a perceber o outro pelo olhar, e eu faço uma escuta por esse olhar, né? De tentar entender por que ele está chorando naquele momento, porque ele não está conseguindo ficar naquele espaço, naquele momento. E aí você faz um trabalho com aquele outro, com os outros alunos, de falar assim, vamos parar e silenciar, vamos escutar o que está ao nosso redor, né? Aí um diz assim, eu já fiz uma dinâmica dessa com um aluno, e aí ele dizia assim, tia, tem um passarinho cantando. Aí um dizia assim, hoje está chovendo. Então, assim, como é importante a gente ter esse olhar para com o todo, e de repente você começa a fazer um trabalho, né, de integração. Aí eu estou indo além, porque eu estou falando do nosso aluno com deficiências múltiplas, e sim, porque a gente acha que ele tem deficiência múltipla, ele não consegue sentir e nem perceber, e ele percebe muitas coisas que a gente nem acredita, né? Então, assim, Percebe. é o problema do limitar do olhar que a gente tem, né? A Sim. gente limita o outro com o nosso olhar, né? Então, eu acho que é mais ou Entendendo as menos por aí. potencialidades, né? São Sim, sim, criativos, têm isso, ideias isso. geniais, geniais, Sim, que a gente, sim, muitas das sim. vezes a gente... E nossos projetos político-pedagógicos, 2020, 2021, muitos foram feitos, atualizados, e muitos têm falando sobre educação especial na perspectiva inclusiva. Eu digo isso porque a maioria que eu peguei para minha tese de doutorado fala sobre a educação inclusiva. Então, a gente precisa pensar e trazer para as nossas escolas projetos, né? De acessibilidade Uhum, institucional, incluir, porque a gente não pode assim fechar nossos olhos para a educação inclusiva. Muitas das vezes eu digo às meninas: ah, eu não quero um aluno com deficiência. Lembre-se que na nossa sociedade nós temos pessoas com deficiência. Ah, mas não consigo vislumbrar. Às vezes eu digo às pessoas, né? Será, você já se avaliou? Será que sua funcionalidade, você já foi para um neuropsicólogo para você saber como você funciona? Se você não tem alguma dificuldade, se você não tem algum transtorno, você só pode dizer se você tem ou não. Você pode acontecer, Deus me livre, acontecer um acidente e você pode ter uma limitação. Então você não pode, essa água eu não beberei. Quem sabe seu destino é Deus. E a gente tem que ter empatia pelo outro. Imagine, Deus, a gente tem um filho que tem uma limitação. A gente gostaria dele ser excluído, segregado. Não, eu mesmo verdade. não gosto, né? O Uhum, meu uhum. filho mesmo, eu sempre estou ali acompanhando, buscando, atenta,
para que a cada dia ele vá avançando dentro do processo. O meu tem 9 anos, dentro do processo ensino-aprendizagem. Eu percebi que ele era desatento. E vou buscando Uhum. pedagogo, acompanhamento, vou na escola, converso com a coordenadora, falo com o professor, tenho todo o cuidado, e quero que os meus alunos, os que eu acompanho também, recebam também esse carinho, que meus amigos também tenham todo esse acompanhamento, que a gente estamos numa sociedade e ninguém nesse mundo está sujeito a ter. Verdade. Você pode ter 40, 50, 60, 70, você sabe se tem ou não se você for avaliado. Ou Uhum. você pode não ter hoje, mas porque pode ser genético, pode ser, pode ser de nascença ou pode ser adquirido. Então, a gente não pode Isso, rejeitar porque uma criança é verdade. deficiente ou tem um Verdade. transtorno, né? Porque muitas Uhum. pessoas Sim, têm essa rejeição pela pessoa que é deficiente. Ah, não isso. quero não Sim. receber uma pessoa com deficiência, com transtorno, é trabalho. Amigo, é oportunizar. Olhe, nós temos as múltiplas inteligências. Eu encontro meus alunos, professor, meus alunos, eu sou professora há 21 anos, aí eu encontro, professora, eu sou engenheiro, professora, sou médica, eu disse, olha que maravilha, professora, eu trabalho no mercado, maravilha, encontrando meus alunos dentro da sociedade, trazendo benefício para a sociedade, é maravilhoso. Uhum. Alunos com Isso. limitações, alunos que não teve tanta, desenvolveu suas habilidades, e todos estão desenvolvendo. Então, a gente tem que ter Uhum. oportunidades a todos, com ou sem, né? Tem que Isso ter. mesmo. Então, a educação inclusiva, ela está avançando, nós temos muita legislação, tem retrocesso, a gente está vendo que estão querendo ainda que tenha retrocesso, mas a gente luta para que não tenha, né? Para que não Uhum. ocorra esses retrocessos, que a gente teve muitos avanços na nossa legislação, só falta ser efetivada, que nós temos e muitas vezes não é efetivada. E estamos aí, lutando para que todos tenham o E, mesmo direito. e falando sobre essa questão do que é de direito, né? A gente tem Sim, feito o possível, né? Eu digo assim, nós, CIMED, formação constante aqui para os professores, né? A gente não para da formação, formação para os nossos mediadores, cuidadores. Nós temos, assim, no campo do retrocesso, é a gente que não pode retroceder lá no chão da escola, né? A gente que não pode retroceder no chão da escola. A gente tem que tentar quebrar as barreiras e ir avançando. Ah, eu não sei não, então eu vou buscar, entende? E como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo. A gente tem que tirar esse verbo, né? E a luta. E a luta. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, assim, eu quero dizer que meu celular está querendo descarregar, porque eu tive problema. Eu não sei se estão conseguindo. Estão conseguindo me ver? Espera aí, viu? não. Não. É porque meu celular tá com baixa carga. Mas então, assim, vocês vão ficar sem. Deixa eu ver. Ó, eu voltei. Ah, estou... Vai ficar. Agora sim. Mas, por fim, o que eu quero dizer, assim, que bom que você esteve presente nessa noite com a gente. Que bom que você partilhou tudo isso conosco, né? Agradecer aos professores, aos outros participantes que se fazem presente, que eu sei que tem gente que também não é da CEMED, né? Não são professores do município, mas estão aqui trocando tantos elogios, tantas coisas boas aqui no chat, e que é engrandecedor para a gente. Agradecer a nossa coordenadora, Maíra, né, que abre esse espaço com tanto carinho. Agradecer a minha equipe da COESP, agradecer a galera do CEAF. Hoje nós estamos aqui com Sheila, né? Então, assim, muito obrigada, Edvanúzia, por essa partilha, e que a gente consiga, assim, trilhar novos caminhos realmente inclusivos, né? Quebrando as barreiras e avançando com nossos alunos no chão da escola. E quero dizer que a COESP está de portas abertas para vocês, né, no que for preciso. Um abraço a todos, fiquem com Deus, viu?
Tchau, Alguém tem mais tchau. alguma coisa? Não, já estou dizendo tchau. É porque é sexta, gente. É sexta. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço.